Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra, este devocional, desperte em você o desejo de produzir cada vez mais os frutos que glorificam a Deus. Hoje, em nosso devocional diário, iremos meditar sobre uma marca indispensável na vida cristã. Quem é de Cristo tem o fruto do Espírito. O Senhor não nos chamou apenas para frequentar uma igreja ou conhecer doutrinas bíblicas, mas para refletir o caráter de Cristo através da nossa maneira de viver. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor continua nos transformando e moldando o nosso caráter segundo a imagem de Cristo Jesus. Fala conosco agora através da Tua palavra, através desse devocional. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto base para o nosso devocional de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Aqui, meus irmãos, neste versículo, Paulo está ensinando sobre a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Ele mostra que a presença do Espírito Santo produz evidências visíveis na vida do cristão. Observe que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito e não sobre os frutos, no plural, frutos do Espírito. É um único fruto, meus amados irmãos, com várias características. Assim como uma árvore saudável produz frutos naturalmente, uma vida cheia do Espírito Santo também produz evidências espirituais. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, tudo isso é resultado da atuação do Espírito Santo. Isso nos lembra a transformação de Jacó. Durante muitos anos, ele foi conhecido por características ligadas à velha natureza, engano, manipulação e autoconfiança exagerada. Mas quando Deus começou a trabalhar em sua vida, houve uma mudança gradual de caráter. O homem que antes confiava apenas em si, passou a depender do Senhor. Gênesis 32, 28, Deus declara: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. A mudança de nome apontava para uma mudança de vida, porque Deus não quer apenas mudar a nossa posição, Ele deseja mudar o nosso caráter. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: Somos transformados de glória em glória. O Espírito Santo trabalha continuamente em nós. Talvez você já tenha percebido que algumas áreas da sua vida mudam, ou mudaram, melhor dizendo, desde que você começou a caminhar com Cristo. Talvez antes existisse mais ira, mais impaciência, mais orgulho, mais ansiedade. Mas Deus começou uma obra de transformação e essa obra continua. O fruto do Espírito Santo não aparece da noite para o dia. Ele cresce, ele amadurece, ele se desenvolve através da comunhão, através do relacionamento com Deus. Em João 15:5, Jesus declara: Eu sou a videira, vós as varas.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Perceba algo importante. O segredo do fruto não está no esforço da vara, está na permanência na videira. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais o fruto aparece. O problema é que muitas pessoas tentam produzir resultados espirituais sem cultivar relacionamento com Deus. Querem paz sem oração, querem fé sem palavra, querem transformação sem comunhão, mas o fruto, ele nasce da permanência. Você já percebeu que uma árvore não produz fruto para si mesma? O fruto beneficia outros. Da mesma forma, o fruto do Espírito Santo abençoa as pessoas ao nosso redor. Quando demonstramos amor, outras pessoas são alcançadas. Quando exercemos a paciência, relacionamentos são preservados. Quando vivemos em paz, transmitimos segurança aos que estão perto de nós. Por isso o fruto do Espírito é tão importante. Ele revela quem governa a nossa vida. Em Mateus 7,16, Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Não é apenas o que falamos que revela quem somos. É o fruto, são as atitudes, são as reações, são as escolhas diárias. Talvez hoje Deus esteja mostrando áreas da sua vida que ainda precisam amadurecer. Talvez a paciência esteja sendo provada, talvez a fé esteja sendo fortalecida, talvez o amor esteja sendo exercido. Não desanime, meus amados irmãos, não desanime. O agricultor, ele não colhe no mesmo dia que planta, existe um processo e Deus continua trabalhando em sua vida. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Olha só, que promessa maravilhosa. O Espírito Santo continua moldando o caráter, continua ensinando, continua corrigindo, continua transformando. Porque quem é de Cristo não vive apenas uma mudança exterior, vive uma transformação interior, que produz frutos para a glória de nosso Senhor e Deus. Hoje o Senhor, Ele está nos chamando a permanecer mais perto dEle, para que o fruto do Espírito Santo seja cada vez mais visível em nossas vidas. Glórias a Deus! Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo continua trabalhando em cada um de nós. Ajuda-nos a permanecer em Cristo e a produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Que o amor, a paz, a alegria, a paciência e todas as demais virtudes do Teu Espírito Santo sejam evidentes em nossas vidas. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no seu coração. Quem permanece em Cristo produz o fruto do Espírito e reflete o caráter de Jesus. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.